dissertação. Muito obrigado. É com muita honra que o Ministério Público Federal se faz presente nessa audiência pública. Saúdo a todos os integrantes dessa mesa, na pessoa do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Sua Excelência o senador Edson Lobão. Agradeço e registro minha homenagem ao senador Eduardo Molim, que trouxe esse tão importante assunto à discussão nesta casa. E venho conversar com vocês acerca do papel do Ministério Público brasileiro, não só o federal, em relação a esta ação e serviço público de saúde, que é a hemodiálise. O Ministério Público Federal, em relação à saúde, ele tem uma função um pouco menor que o Ministério Público Estadual. De modo geral, o Ministério Público Federal, quando ele vai tratar, quando ele tem como objeto a saúde, ele tem duas vertentes de atuação. A primeira é o financiamento da saúde, a vertente patrimonial, ou seja, o zelo pelo patrimônio público, o zelo pela aplicação das verbas públicas na saúde. E, por outro lado, ele também tem a defesa desse direito público subjetivo instituído pela Constituição Federal, que é o direito à saúde. Quem que ele encontra no meio? O gestor de saúde. Então, o gestor de saúde, em relação ao Ministério Público, apanha dos dois lados. Ele apanha na questão do zelo à aplicação das verbas federais e apanha em relação às ações e serviços públicos de saúde propriamente ditos, o que a gente chama de acessibilidade do direito à saúde. A história da prestação desse serviço de saúde no Brasil, ela é bem marcada por um período em que não havia atuação do Estado, né? Quem pudesse pagar pelo serviço médico privado pagava, e quem não podia vivia da caridade pública. Aliás, a maior expressão disso são as Santas Casas de Misericórdia. Depois disso, no início do século XX, tivemos ações epidemiológicas que foram, todos se lembram, né, da revolta da vacina e do grande protagonismo do meu xará, que eu honro de ter o nome dele, Oswaldo Cruz, na questão da vacinação. Mas, a partir da Revolução de 30, nós tivemos, então, uma mudança de paradigma. O governo Vargas e a ditadura Vargas implantou um sistema de prestação de serviços de saúde vinculado à carteira de trabalho, né? Criou as caixas de aposentadorias e pensões, e depois elas já existiam, independente do governo, mas com a chegada de Vargas, ele transformou nos institutos de aposentadorias e pensões, e as pessoas devem se lembrar dos famosos IAPs, IAPB, IAPI, IAPTEC, IAPC, mas só as pessoas que tinham carteira de trabalho tinham acesso, então, não só à previdência, mas também à assistência médica. Depois disso, com praticamente a falência dos IAPs, que foram obrigados a comprar títulos da dívida pública para a construção de Brasília, quando eles estavam prestes a falir, o governo militar, o regime militar, cria o INSS, juntando todas as IAPs no antigo INPS, né, Instituto Nacional da Previdência Social, manteve o viés de atendimento a quem estivesse empregado, a gente chamava isso de cidadania regulada, e esse paradigma foi só quebrado em 1988. Esta casa, juntamente com a Câmara dos Deputados, nos deu a Constituição Cidadã, que, de longe, é a melhor Constituição que esse país já teve. E ela criou e oportunizou a criação do Sistema Único de Saúde. E ela conferiu uma carta de direitos, inclusive o direito público subjetivo à saúde, considerando a saúde um serviço público de relevância. Ela gerou, então, uma expectativa da nação brasileira de que teria saúde, e saúde para todos, em regime universal, gratuito e integral. Então, hoje, qualquer cidadão coloca-se na posição de titular desse direito e vai procurar a maneira pela qual esse direito possa ser exercido. Isso gera uma conflituosidade. Essa conflituosidade que hoje tem o nome de judicialização. E por isso eu volto ao gestor de saúde, que, coitado, está lá no meio, apanhando, antigamente só do Ministério Público, agora tem a Defensoria Pública
e outros órgãos, né, para bater no gestor de saúde. Se os senhores entrarem no Portal Brasil, eu acho que o meu colega aqui do Ministério da Saúde, que sempre foi um grande parceiro do Ministério Público Federal, desde que eu me entendo lidando com assuntos de saúde, em 1994, eu nunca tive uma gestão do Ministério da Saúde que se opusesse a uma parceria real, efetiva com o Ministério Público Federal. Né? Às vezes, até éramos provocados pelo Ministério da Saúde para conseguirmos alguma coisa na Justiça, porque nós não tínhamos a expertise de todos os técnicos do Ministério da Saúde, mas eles tinham o patriotismo de verificar quando as coisas estavam erradas e levavam os assuntos ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, nas diversas competências. Eu estou fazendo essa pequena introdução, à guisa de dizer que um dos pontos de grande conflituosidade e judicialização é a ausência de um efetivo, eu diria, de um serviço de hemodiálise que atenda às expectativas da população. Se os senhores entrarem no Portal Brasil, ou, como eu disse, quando o nosso colega do Ministério da Saúde, o Éder, expor para vocês vão ver uma peculiaridade muito interessante. O senador Eduardo acabou de dizer, são cerca de 100 mil pessoas que são submetidas à hemodiálise no Brasil. Sabe quantas são pelo SUS? Mais de 90 mil. Ou seja, mesmo quem tem plano de saúde, ou mesmo que tenha algum dinheiro que vai para a medicina privada, ele vai para o SUS. Porque o SUS fornece o serviço de graça. A hemodiálise, não sendo de graça, é muito cara. É muito cara. Então, é uma peculiaridade. Você vê planos de saúde fugindo de prestar o serviço de hemodiálise e o SUS prestando. Mal, bem, é o que vai ser discutido aqui. Mas o fato é que o princípio da universalidade do SUS garante a qualquer cidadão brasileiro, e mesmo os estrangeiros em trânsito no Brasil, a hemodiálise. Os senhores imaginam nas faixas de fronteira os nossos vizinhos paraguaios cruzando a fronteira para receberem serviço do SUS? Ou de outros países lindeiros do Brasil? Né? Eu não sofro de complexo de Poliana, eu estava dizendo para o senador, mas eu acho que nós avançamos muito. Né? Eu sempre tenho uma visão histórica das coisas. Essa conflituosidade, que eu acho que é a grande discussão hoje na questão especificamente da hemodiálise, mas de outros serviços e ações de serviços, outras ações e serviços públicos de saúde, e aí eu vou falar especificamente do Ministério Público Federal e Estadual. Não tenho procuração para falar do Ministério Público Estadual, mas fui presidente até 2 meses atrás, ou 3, da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a ANPASA, que é uma congregação, uma associação civil que reúne colegas promotores, não só federais, promotores estaduais, procuradores da República, mas também até Ministério Público de Tribunais de Conta, que vestiram a camisa do SUS e querem que esse sistema único vença no cenário nacional. Que ele continue prestando 1 bilhão de procedimentos anuais e 12 milhões de internações anuais gratuitas, que nós pagamos com nossos impostos. Eu gostaria que continuasse assim. Pois bem, o Ministério Público, ele, historicamente, logo no início, quando o fenômeno que eu falei para os senhores da conquista dos direitos pela população, ele se revelou materialmente em demandas ao Ministério, demandas resistidas, pretensões resistidas por falta de orçamento, por diversas questões, eles iam ao Ministério Público. Me lembro perfeitamente do caso da retinose pigmentar, que centenas ou milhares de brasileiros foram para Cuba. E o tratamento não era especificamente um tratamento que depois veio a prevalecer, gastou-se muito dinheiro ali. E, especificamente na hemodiálise, nós temos um número enorme de demandas, o Ministério Estadual tem. A solução que nós vimos empregando era da judicialização. Era mandar um ofício desaforado para o gestor de saúde, dizendo que se ele não prestasse serviço, ele ia responder por improbidade, por crime, etc., etc. O gestor de saúde ficava apavorado, né? E, às vezes, tirava dinheiro de outros setores, quer dizer, desorganizava a execução financeira dele para atender uma demanda focal.
para quem precisava de hemodiálise era importante, mas para quem precisava, por exemplo, daquele dinheiro para uma vacinação ou para um outro agravo à saúde, né? Aquela pessoa que se fez representar pelo Ministério Público, ela levou um dinheiro, ela transferiu uma execução financeira daquela população invisível, daquelas crianças que precisavam ser vacinadas ou tratadas, enfim, né? Alguns colegas até falavam, não, eu quero que tire dinheiro da propaganda institucional, né? Como se fosse possível ao Poder Judiciário fazer alocações orçamentárias, né? Tirar o orçamento e falar, não, eu sou juiz, então você vai tirar esse dinheiro aqui do orçamento e vai colocar tirar dessa rubrica e colocar naquela rubrica. Isso é o meu tempo? Se for, eu vou... Embora eu não tivesse avisado, anunciado, né? Então tá, então eu peço... O senhor me concede mais 2 minutos? Sim, sobre o tempo estabelecido, 10 minutos, depois vem os debates. O senhor me desculpe, porque realmente eu não sabia. Advertido. Fique sabendo se Vossa Excelência terá ainda só 2 minutos ou 3 para concluir. Perfeitamente. Bom, então, o Ministério Público entrou com esse sistema de judicialização. Para vocês terem ideia, ano passado, 2014, o Ministério da Saúde teve que alocar 814 milhões de reais para responder a demandas exclusivas de judicialização. E criou um departamento próprio, só em função do tamanho dessa coisa. Então, o Ministério Público, é o recado que eu trago para as pessoas que hoje sofrem com esse problema de hemodiálise, ele está usando uma nova metodologia de trabalho. Ele está usando a mediação. A mediação a partir de uma demanda, que pode ser, por exemplo, de uma pessoa que necessita de um efetivo tratamento de hemodiálise, o Ministério Público ele abre uma mesa de negociação, de mediação, para que todos os aspectos que que devam ser considerados para o cumprimento do dever constitucional de prestar esse serviço público de saúde, ele chega a bom termo. Para citar um exemplo, rapidamente, em Minas Gerais, agora no ano passado, nós tivemos 73 mediações exitosas, né? Na qual o gestor de saúde foi lá e disse, olha, nós estamos com esse problema. O representante do Ministério da Saúde disse, eu estou com um problema dessa forma. E se encontrava na materialidade da discussão, na focalização do problema naquele município, com aquela pessoa, ou com aquela coletividade, uma solução para isso. Então, estamos trabalhando o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual com processos de mediação para diminuir a judicialização. Porque reconhecemos que a judicialização tem o péssimo veso de desorganizar a execução financeira e a execução orçamentária do gestor de saúde, né? Ele já está tremendamente fiscalizado pelo Conselho Municipal Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União. Então, ele é um indivíduo que eu fico imaginando o prefeito lá da cidadezinha do interior da Paraíba, que não tem um contador para ajudar ele para atender as milhares de portarias do Ministério da Saúde que fazem as transferências para os programas de saúde. Então, é preciso que nós tenhamos uma visão mais realista, e o Ministério Público também tem essa visão mais realista, de colaborar, e agora eu digo especificamente, com a demanda das pessoas que passam por hemodiálise, com suas dificuldades, utilizando essa metodologia. É o repto que está sendo lançado ao Ministério Público, e eu acho que nós vamos conseguir maior efetividade, maiores resultados do que simplesmente levar o conflito ao judiciário. Porque depois que está o judiciário, vem aquela famosa frase em latina, está sub judice. Está sub judice, pronto. Está para as calendas gregas. O melhor é resolver, verificando todas as dificuldades que cada um dos atores, dos protagonistas do processo de mediação tem para chegar ao problema. E todos têm uma culpa no evento. Para encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês que uma grande seguradora no Brasil está colocando propagandas em todas as televisões sobre uma perspectiva muito interessante. A seguradora está incitando a população a ter hábitos preventivos de saúde, fazer exercício, etc, etc. Por quê? Porque ela é seguradora.
e ela está querendo que as pessoas vivam mais, e, portanto, elas terem mais lucro. E foi a primeira vez na história do Brasil que eu vi uma seguradora ir comprar um espaço publicitário no Jornal Nacional para pedir à população para ter hábitos saudáveis de saúde. Então, as pessoas... eu sei que o Ministério da Saúde tem programas, inclusive, nesse sentido, e eu acho que, se nós fizermos o grande concerto entre todos os protagonistas deste palco, nós conseguiremos, então, que este problema específico os problemas específicos da hemodiálise sejam minorados. Muito obrigado. Desculpe aí se eu extrapolei meu tempo.